Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma semana desde o nosso programa podcast Confecção que Dá Certo. Olá, meus ouvintes aí da Rádio CBN Caruaru. É um prazer imenso estar mais uma semana trazendo hoje mais um assunto bastante relevante para o nosso polo de confecção do Agreste. Eu, Romildo Pereira, Érico Freire. Olá, ouvinte CBN, vamos lá para mais uma semana de muito conhecimento. E como é a proposta do programa sempre, é trazer marcas da região, trazer pessoas que têm posicionamento dentro do polo de confecção do Agreste. Hoje nós temos aqui uma convidada mais que especial, né? Uma pessoa que acredito que todos na região já conhecem pelo trabalho que ela tem de posicionamento da marca dela. Ela é empreendedora, né? Ela é comunicadora, tá sempre tem um posicionamento muito assim, muito relevante da marca Miben, que é a marca dela, que é moda feminina, casual, todos conhecem. Também tem um projeto maravilhoso, que eu acho que o que pode resumir essa pessoa aqui, gente, eu acho que é, assim, atualidade, evolução, empreendedorismo, que ela trabalha, ela tem um posicionamento muito forte com as mulheres empreendedoras da região, que é um projeto que ela tem, idealizadora do projeto Mulheres da Moda, né? Talk Mulheres da Moda, Talco exatamente. Mulheres da Moda, Bruna Perfeito. França. Seja muito bem-vinda, Bruna, ao Seja nosso programa. bem-vinda. Obrigada, Érico, Romildo, e aos ouvintes aqui, né, da CBN que estão nos assistindo, nos ouvindo. Um abraço a todos. Quero agradecer, né, primeiramente esse convite, essa oportunidade de estar aqui falando sobre essência, falando sobre marca, falando sobre o que a gente ama fazer, né? Exatamente. Então, aqui como a região já é uma região bastante forte e marcas que começam, né, de uma maneira tão assim, meio que intuitiva, né? A gente tem isso aqui na região ainda muito forte. Então, quando esse trabalho de brand, eu acho um trabalho bastante relevante e que precisa realmente ser trabalhado de maneira profissional, como você faz, Bruna. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua marca, começando por o nome Miben, de onde vem, qual a origem desse nome e como você começou exatamente e como você trouxe essa marca tão forte nas redes sociais. O nome Miben é uma curiosidade que todo mundo sempre pergunta, É né? importante explicar. É importante explicar. Foi do sentido de que a gente buscava, né? Eu queria que fosse algo que trouxesse bem-estar para as mulheres, que significasse a sua valorização também. Então, vem da origem de meu bem, me quero bem. Então, Que surgiu bom, muito esse bonito. Miben. E eu sempre costumo brincar também que carrega aí as iniciais do nome de pessoas que eu amo, né? Meus filhos, Matheus e Mariana, o meu nome, Bruna, que tem o B B. também, e o N do meu esposo, Nelmisson. Então a gente fez aí essa junção, trazendo esse significado também. Maravilhoso. Eu acho que uma marca realmente é o começo dela, tem que ter uma história no seu nome. Como foi Sim, criado aquele? Tem que ter alguma inspiração para isso. Você reuniu pessoas importantes na sua vida, né? isso. E outra coisa, o bem mesmo, do bem-estar, do É, bem-querer, isso é maravilhoso. Então tem que ter emoção. Tudo que é, a gente faz tem que ter emoção. Não é isso? é. É importante. E falando do Amiben, já que você falou que tem, em relação ao nome, tem as iniciais de pessoas que você gosta, qual é a sua história? Qual a história da Bruna? Como ela começou nesse segmento? Como surgiu tudo isso? Vê, é interessante porque a Miben ela não nasceu necessariamente da vontade de empreender em si. Eu já estava no ramo das confecções, né? A Miben ela surgiu de um recomeço na minha vida. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tinha acabado de perder uma filha minha, a minha terceira filha, aos 3 meses de idade. E a gente estava naquele momento, né, de luto. Tínhamos há uns, acho que mais de 15 anos de mercado também da nossa outra empresa de moda infantil, que nós decidimos por encerrar o ciclo, porque não era uma história nossa, era uma história dos nossos familiares, e a gente decidiu iniciar a nossa própria história. Então, a MIBEM nasceu nesse recomeço, da gente poder mostrar para nós mesmos que nós poderíamos escrever uma história nossa, que nós poderíamos mostrar para os nossos filhos também a força do empreendedorismo, a força da gente conseguir, né, recomeçar. Então, a MIBEM nasceu nesse momento e minha paixão por moda também foi muito importante nesse momento. Eu tinha esse sonho também de construir a minha marca do zero e foi daí que a gente começou também, do início zero mesmo, construindo a nossa história. A gente começou
comprando mercadoria pronta. A gente viajou para São Paulo, fez uma primeira remessa de compras, mas no nosso coração tinha o desejo de fabricar também. Então, depois com o passar, que a gente foi conhecendo o nosso público, foi identificando as necessidades, a gente iniciou a fabricação e hoje a gente trabalha com 70% dos produtos que a gente oferta são confecções nossas. E os outros 30% a gente ainda continua comprando e revendendo, né? Mas a gente constrói aí desse zero com essa pesquisa que a gente carrega na marca, é autenticidade, é propósito e são soluções que realmente vendam e que representem as mulheres. Então, a MIBEM nasceu de um recomeço e traz aí muito na sua essência de propósito também. Parabéns pela sua história, é uma excelente história. É, história de batalha, de recomeço, de transformação. Acredito que a maioria dos confeccionistas, de certa forma, também passou por algum momento. Uns continuam na empresa da própria família, Uhum. outros vão em carreira solo, como você fez, seguiu. E para quem está nos ouvindo, não tem receita de bolo. Não precisa, não tem como falar, o melhor é seguir com o que já está, o melhor é seguir um caminho sozinho. Não existe. O importante é começar. Então, comece. Talvez seja uma experiência na própria empresa da família, como várias pessoas que passaram por aqui, como a Gabi Mariquinha, como a Mônica Mariquinha, começaram na Jogoff e hoje a Gabi continua na Jogoff e a Mônica segue em carreira solo. Como você também tem esse exemplo, então não tem receita única. A melhor é você começar e arriscar e os frutos vão surgir. Mais uma vez, parabéns pela sua história. Obrigada. Não, e outra coisa, né? Tirar de uma situação tão assim, relativamente negativa e tirar uma coisa tão positiva, porque não deixa de ser um filho que você concebeu, né? Você criou Uhum. sua marca, é mais um filho que você Sim, concebeu, né? E de um momento tão difícil você ter forças para trazer uma coisa que está sendo tão positiva na sua vida. Então, além de você lembrar que foi criado através disso aí, foi nessa situação, mas deixou uma coisa boa, tudo isso, a com experiência, né? certeza. Então, parabéns mesmo. Isso só demonstra a força da mulher. A É. mulher deixou, muito tempo, a mulher deixou de ser um sexo frágil, né? Então, tirar forças de onde a gente nem imagina que tem de uma situação dessa que você viveu. Parabéns mesmo. E eu tenho Obrigada. certeza que a sua empresa cada vez vai crescer cada vez mais, porque você está no local certo, você está fazendo a coisa certa, você se empenha, a gente vê que você faz com vontade, com dedicação. E eu conheço a marca que vocês tinham, que era da família, do seu esposo, e você trabalhava na empresa da família, mas é outra coisa, a gente tem o da É. gente, que a gente Construir a cria. própria história, né? Isso é fundamental na vida da gente, na vida do ser humano, né? Então, você poderia muito bem viver do que já estava pronto lá e estava muito confortável, porque a marca era uma marca já líder aqui na região, Uhum. né? Então, mas não, é fazer aquilo com a nossa cara, do nosso jeito, é maravilhoso isso. Então, parabéns e por isso que você está estimulando tantas mulheres aí na região, vem com esse programa aí, né? Talco Mulheres de Da Negócios, moda. Mulheres da Moda, isso aí está inspirando, você tem uma história para contar. Não é a história de ninguém, é a sua história. E isso aí pode inspirar qualquer outra pessoa, né? Mas como eu queria falar muito do brand, que eu acho que a sua marca tem um brand muito bom, assim, um brand muito direcionado. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre brand e posicionamento de marca. Então, o brand, ele é uma construção, né? São várias atitudes de que o empresário realiza para que a marca ela possa conseguir ser percebida, que aí vem o posicionamento, né? Brand são as ações que são feitas e o posicionamento ele é percebido pelo cliente. Então, na MIBA, em tudo que a gente faz, busca trazer esse propósito, busca trazer uma representatividade. E são ações que a gente busca fazer, tanto nas redes sociais. A gente pensa numa integração, né, de loja, de atendimento com o cliente, de site, que a gente tem um site próprio também. E também dos produtos, né? Começa nos produtos, quando a gente pensa no desenvolvimento, quando a gente pensa em cada tecido também, e vai até a ponta no atendimento com o cliente. Então, assim, há uma relação que a gente precisa entender, o empresário, ele precisa perceber isso
né, a importância de trabalhar a sua marca, trabalhar a comunicação da marca, para que o posicionamento, tudo que é aquilo, os valores, a essência, tudo como em produto você está querendo transformar em solução para o seu cliente, no caso da gente, os nossos revendedores, né, você precisa estar integrado aí nessas ações para que o seu posicionamento ele seja percebido. E a missão de uma empresa, né? É. Uma empresa, ela é criada com a sua visão, com a sua missão e com seus valores. Então, isso E tem o que ser bem brand, ele é a expressivo. construção do mundo da marca, né? Então é muito importante. É, isso mesmo. A gente teve o Diego mesmo da John Connor, ele falou muito bem do brand, que é o avatar, criar o avatar da tua Sim. empresa, né? Então, assim, quando você cria uma empresa, você tem uma visão para isso, tem uma missão e tem os valores. Então, é a associação de tudo isso num posicionamento da marca, até antes dela começar a produzir. Você já está expressando o que é que você quer levar com o teu produto. Isso é E muito não é importante. vender só roupas, né? É você estar ali sabendo que você está oferecendo para os clientes muito mais do que roupas. São experiências, são conexões, são sonhos que ali são semeados. Então, vai muito além da relação apenas de troca, né? Do produto em si. É o que você busca quando você procura um produto para o seu uso pessoal. É. Aí você busca a qualidade, o conforto. Então, tudo isso você expressa para é aquele material que você também quer usar, que você também gosta de usar. Então, você demonstra muito isso. É como a marca de Mônica mesmo. Mônica, ela esteve aqui, nos deu o prazer aqui de participar do nosso programa. Então, Mônica falou que ela procurava roupa para ela, ela, por conta de ser a mulher pequenininha, ela procurava roupa para ela e achava difícil. Então, ela começou a produzir, dentro dessa dificuldade dela, dentro dessa dificuldade, ela produziu essa marca para mulheres iguais a ela. Eu acho que a gente precisa sempre, quando se propõe a fazer alguma coisa, ter um propósito naquilo. Isso, E quando a gente pensa no propósito, a gente também precisa pensar em ser intencional. Então, você ter intenção em tudo que você vai fazer, para que tudo aquilo possa corresponder ao seu propósito, né? Apontar. A gente precisa isso, direcionar, apontar para algo. E o isso, brand, ele vem construindo isso. exato. Perfeito. Eu entendo o branding como um projeto. Sim. Ele não é simplesmente algo que você vai seguir aleatoriamente. Como um projeto, ele tem critérios. Então, quais são os critérios que a gente não pode deixar de seguir num projeto de branding? Acredito que você precisa, acima de tudo, conhecer bem o seu cliente, né? Saber para quem você está fazendo aquilo que você está fazendo, porque não adianta. Já a gente conhece aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Que quando ela chega ali no caminho, que ela pergunta ao gato qual é o caminho que você quer seguir. O gato pergunta, ela fala, não sei. Então o gato diz assim: se você não sabe, qualquer caminho vai lhe servir. Então, primeiramente, você tem que saber o seu público, para que dali você consiga fazer para quem, o porquê que eu estou fazendo. Então, depois que você sabe quem é o seu público, você ouvir o seu público é muito importante também. Você saber quais as ferramentas corretas para tudo aquilo ali que você quer transmitir, aonde você vai conseguir disseminar aquilo, né? E também eu acredito que a gente precisa ter um cuidado, um zelo naquilo que a gente está se propondo a fazer, do produto, o refinamento, tudo que a gente precisa, porque ali você está colocando a sua confiança, né? Você está carregando uma verdade, A sua a identidade, né? sua identidade, e as pessoas, elas estão ali buscando aquilo que você está dizendo. Então, você tem que defender aquilo que representa a sua marca. Exatamente. E Perfeito. realmente deixar claro esse seu ponto, que é a sua identidade, é o seu pensamento, é aquilo que você queria para você de bem e você está passando para as pessoas. Então não pode nunca fugir desse foco, desse direcionamento, E né? nessa construção, você precisa também ser constante e coerente, porque não adianta você sinalizar algo, É, ofertar e depois sumir, isso. né? A constância, ela vai gerar uma credibilidade. Sim, E a credibilidade, ela gera uma recompra. Isso A faz com que recorrência, né? a recorrência na compra. Aí isso faz com que a marca siga por vários anos e criando clientes fiéis e a clientela recomprando. Isso é o ciclo virtuoso que a gente fala. e eu acho que nisso tudo, você como um empresário, você precisa prezar nessa construção do brand pelo relacionamento.
porque nós fazemos para pessoas, né? Nós estamos trabalhando para pessoas. Então, esse relacionamento é algo que dentro do brand, ele e do posicionamento, ele precisa ser muito bem observado, porque através daí as experiências geram a compra, a recompra e viram muito mais do que clientes, mais fãs de uma marca, né? Isso, e é porque é aquela coisa, né? Encantar o cliente, né? Isso. Porque tem marcas, tem coisas, peças, objetos, coisas que a gente precisa por necessidade, mas tem coisas que, quando tem um encantamento, é o desejo de ter aquela peça, é o desejo de usar aquele material, aquela peça, aquela roupa. Então, quando cria isso, é porque seu planejamento de brand, seu planejamento de estrutura de marca está dando certo. Desde que as pessoas. Porque eu costumo sempre falar nisso, que a gente fica bem tranquilo aqui para falar de marca. Eu costumo sempre falar. A gente não encontra um vendedor de iPhone. Quem é que vende o iPhone? É quem tem. As pessoas são satisfeitas, as pessoas querem, as pessoas desejam. E isso é o maior, assim, é um dos caminhos mais corretos para você chegar no sucesso na marca. É quando seu produto passa a ser desejado. Né? Sim. Mas eu acho que aqui na região, voltando a falar sobre branding, eu acho que aqui na região isso ainda não tem um certo posicionamento. As marcas não veem dessa forma, certo? Você já é de uma geração mais antes da geração da criação da B e C, né? Outra geração. Então, essa geração ela está muito focada na inteligência artificial, na tecnologia. Porém, eu como trabalho nessa área de gestão comercial e eu sempre foco no humanizado, no atendimento humanizado. Antigamente isso era uma coisa que se faziam, que era normal. Hoje se tornou uma coisa que nem todo mundo faz mais por conta de tudo que a inteligência artificial já oferece para gente. Então, o humanizado está um pouquinho parado e eu gosto muito de bater sempre nessa tecla e todo mundo que tem feito isso está saindo praticamente na frente. Né? Porque o cliente tem essa necessidade. Mas, assim, mesmo você sendo uma geração mais nova, como é que você vê na região o branding? Como é que você vê os empresários aqui na região? Como é que eles veem isso, o branding? Você acha que realmente já tem essa visão de ter essa necessidade? Você acha que ainda está um pouco a desejar? O branding em si, para uma marca, ele é um desafio, porque eu costumo dizer que não é algo que acontece da noite para o dia. É um trabalho formiguinha. São degraus e degraus que a gente precisa estar disposto e não é o caminho mais fácil, né? O branding, Mas ele é assertivo. é assertivo, porque ele é uma construção. Aqui na região, eu ainda vejo como um desafio, porque muitas marcas, eu acredito que pela quantidade, né? Se a gente vai para o Moda Center, são mais de 10 mil pontos de venda ali concentrados. Então, a concorrência ela é muito grande. Então, as pessoas, a maioria, fica mais concentrada no vender. No vender, no vender, no vender. E a gente até percebe que a dinâmica de visitação aqui do polo, diferente de outros polos, no nosso polo, o cliente ele vem aqui para passar um dia ou meio-dia ou um dia e meio, dependendo da época, Bem né? rápido. É bem rápido. Então, é uma passagem onde criar a experiência é difícil, onde você ter tempo com o cliente é algo escasso. Então, eu vejo como um desafio para as marcas daqui essa questão, mas a gente vê também muitas marcas, né, arrasando Se nas suas posicionando, né? campanhas, se posicionando, nas redes sociais também, trazendo a sua essência, trazendo a sua marca. Eu vou citar um caso pertinho aqui que a gente já estava falando recentemente, que do pessoal da Jogolf, né, a gente está vendo aí uma marca antiga, né, no mercado, mas que vem se posicionando agora, se reposicionando no digital, trazendo Evoluindo, né? evoluindo e a gente E tem visto seguindo as crescimento, tendências, né? seguindo as tendências, trazendo o seu menininho como a figura, trazendo também ele para dentro A desse vivência universo, para essa vivência, né, que antes ele também não tinha, mas a gente vai vendo, vai sentindo a necessidade de aparecer e de ser dessa forma. A gente tem empresas como a Rota do Mar, que é uma grande um ícone. referência também dentro da nossa cidade. Como também a gente vinha conversando no carro, a gente vê muitas novas empreendedoras e novos empreendedores, marcas que, assim como a minha, por exemplo, tem 1 ano, 2 anos, mas que
pelas mentalidades novas, Pelo né, resto, inovadoras, toda essa, né? toda essa evolução vem já com esse posicionamento, com essa preocupação do branding, construindo a marca, pensando na persona, né, que é o cliente, que é para quem vai estar fazendo aquele produto, para quem a marca, o que a marca vai representar. Então, assim, a gente vem vendo evoluções dentro da nossa região, apesar de ainda ser um desafio, mas eu fico muito feliz em ver, né, empresas antigas se reposicionando, ver empresas nascendo já com essa mentalidade, com esse posicionamento, porque aí vai trazendo só mais força para essas necessidades e mostrando para o Brasil inteiro, mostrando para o mundo a capacidade, a qualidade das marcas que existem aqui no nosso Agreste, né? Porque, como eu sempre disse, aqui a gente há muito tempo deixou de fazer a Sulanca, como era conhecido como Sim, Sulanca. Hoje, há muito tempo, aqui ela faz moda. Aqui ela dita tendências. Santa Cruz e região, eles ditam tendências, né? Porque tem moda, tem muita coisa boa. Você chega no Moda Center, tem muita coisa boa mesmo, muita. entendendo? Tem com preço bem acessível para todo mundo, certo? Mas assim, até as lojas, até os boxes você encontra. Eu costumo dizer que tem box ali que era para estar em loja. O material é Sim, tão bom que era para estar na loja, tá entendendo? é. E quando você chega, eu tenho clientes meus que tinham boxe, passaram a ir para a loja, passaram a trabalhar numa loja e fez um rebrand totalmente diferente, que é diferente. A cultura é diferente de uma loja para um Sim. box, né? As pessoas também acho que estão entendendo muito isso agora. E é muito louvável assim, você trazer essa questão de que a gente falou aqui no último programa sobre passar o bastão, né? A família passar o pai, a mãe passar para os filhos. Isso é um assunto importante. E você vê um exemplo do seu menininho, que é uma pessoa que veio de uma geração totalmente diferente da que a gente está vendo hoje e está se adequando. A Shoggoff está fazendo um rebrand totalmente do seu posicionamento, seguindo essa evolução, essa tendência da E como tecnologia. vocês falaram aí já no evento que a gente vai fazer, em parceria com eu, junto com Gabriela, né? Junto com Gabriela Mariquinha lá da Jogoff, é o Talk Mulheres da Moda, né? Eventos como esse nosso objetivo com o Talk é trazer experiência, é trazer posicionamento não só para a minha marca e para a dela, mas para as outras marcas que estão junto com a gente também no projeto, porque traz uma oportunidade de vivência de experiência com os revendedores, porque não vai ser só um lugar onde nós, confeccionistas, fabricantes, vamos estar aprendendo, mas vai ser um momento de troca com as revendedoras. Então, a gente também começa a pensar de quando a gente está capacitando os nossos clientes, quando a gente também está ali trazendo informação para os nossos clientes, eles vão vender mais. E eles vendendo mais, nós também vendemos Exatamente, é mais. uma cadeia, né? É uma cadeia. Então, eventos como esse também trazem esse trabalho do branding para a nossa região. E também deixar bem claro também uma coisa que é muito forte na região, que é a força da mulher, né? Sim, A mulher, assim, é muito representada, muito bem representada na região, porque as confecções, a maioria delas são lideradas por mulheres. Isso aí é uma evidência, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo, Mulheres na Moda, é louvável para as mulheres da região. Que de muita forma a gente vê a história de Santa Cruz fala muito nisso, né? O começo começou com mulheres empreendedoras que deram tão certo que hoje é o sucesso que a gente é conhecido mundialmente. A gente é o shopping ao ar livre maior da América Latina, que é o Moda Center. Então, a maioria de tudo foi idealizado por mulheres, mulheres sim. donas de casa, né? Que chegaram tão longe, que é um caso de Dana Desilme e seu menininho também começaram juntos a marca. E a Jogoff é uma referência da região. Eu mesmo sou fã da Jogoff. E o importante, né, nesse toda essa linha do tempo, que eu posso falar da Jogoff e de outras marcas, é que não é que se deve desprezar a essência anterior. É o que você falou de rebranding. A gente vai usar a essência anterior, vai revisitar tudo que a gente fez anteriormente e que deu certo, e o que não deu certo a gente reavalia se é para continuar ou não, e incluir novas ferramentas. Porque hoje existe o segmento que você pode vender para o atacado, existe o segmento que você vende diretamente para o consumidor final, que são estratégias totalmente diferentes. O atacado, você vai se preocupar em quantidade, atendimento de pedido, qualidade, como tudo tem que ter qualidade, mas o escopo é outro. Quando você vai vender para o cliente final, a experiência é outra, como você acabou de falar.
Principalmente quando é num grande shopping como Moda Center, que você vende para cliente final. É pouco tempo, ele está lá, no máximo 10 minutos na sua loja. E olhe lá. Então tem que ter preocupação com arrumação de loja, Vitrine, vitrines. O que é que eu vou o expor? brand. O que é que eu vou expor na minha loja? Tem que ter uma preocupação, porque aquela ali é o primeiro impacto. Ali é que o cliente vai decidir se eu vou parar para comprar na MIBEM ou se eu vou para outra loja. Então, tem que ter uma preocupação com a vitrine. Se não for uma loja, for um box, o que é que eu vou expor nos meus manequins? Que os boxes também têm manequins. Ali tem que estar o de melhor. Tem que estar limpo, organizado. E isso chama cliente. Você pode ver que a maioria dos boxes, esquecendo um pouco loja, que tem mais frequência de clientes, são os boxes que têm a maior preocupação em arrumação. Uhum. E até em estrutura mesmo, porque tem box que parece até uma loja, né? Também Tão bem bem organizado, tão organizado, bem que é uma estruturado. loja ali, bem estruturada. E E a isso, primeira impressão, costumo dizer, a primeira impressão é É o muito que agressiva, fica. viu? É agressiva demais a primeira e- impressão. É o isso, que isso fica e gera pronto. venda, isso gera venda. E falando um pouco sobre isso, Bruna, com relação ao posicionamento, a gente falou já com relação ao brand. No projeto de posicionamento de uma marca, o que é que eu não posso deixar de avaliar ou reavaliar? Acredito que conhecer bem o seu público para o posicionamento é a primeira coisa que você deve pensar, porque ele é quem vai perceber como você se posiciona como marca. Então, o critério é conhecer esse cliente, ouvir esse cliente e estar junto desse cliente para que você consiga gerar experiência e ele perceba, por exemplo, poxa, esse produto é para mim, essa marca é para mim. Essa marca se posiciona dessa forma, essa marca tem esse produto A, esse produto B que minha cliente vai querer. É um produto que ele vai vender rápido, ele não vai vender rápido. Então, tudo como você se comunica com o seu cliente, que você o conhece, é o que fica, é o primordial para você conseguir um posicionamento percebido. Hoje na MIBEM, qual o percentual de atacado e varejo? Qual o foco? Hoje, o nosso foco ele é 100% no atacado, pelo fato de onde nós estamos, né, inseridos no Moda Center Santa Cruz. Então, todo o nosso trabalho, principalmente por ser uma marca que está crescendo há pouco tempo no mercado, nós buscamos, quanto mais lojistas a gente conseguir atender, né, mais a gente vai conseguir também Se se posicionar. posicionar e atender o consumidor final. Então, hoje, a gente atende com foco 100% no atacado, porém, na região, nós temos muito atendimento do varejo e, como você falou, no próprio Moda Center, a gente semanalmente recebe também clientes do varejo e a gente busca sempre um exemplo que a gente tem lá na loja, bem assim, interessante, de experiência, é sempre que a gente sabe que os clientes vêm para a loja, a gente percebe que vem e está cansado, quer sentar um pouco, quer tomar uma água, tomar um café. Então, toda semana na nossa loja a gente tem um bolinho de noiva para os nossos clientes. Então tem cliente que já chega lá na loja Procurando bolo. procurando o bolo, porque já gerou uma experiência, já traz uma memória para eles de que ali eles se sentem bem acolhidos para fazer suas escolhas. Você falou aí 10 minutos, tem cliente que, graças a Deus, passa mais tempo do que isso lá com a gente em loja, tem um banquinho, tem uma climatização. Então, assim, a gente trabalha com esse posicionamento. Os três pilares que a gente se preocupa é com o propósito, com a versatilidade, porque a gente sempre busca, apesar das tendências, trazer para os nossos clientes um posicionamento de uma marca que está sempre em rotatividade de venda mesmo. Porque não adianta, a tendência ela é passageira, né? A tendência ela é passageira e muitas vezes existem tendências que são duvidosas e dependendo do público, tem público que não absorve totalmente. Uma tendência pertinho aí da gente que veio em temporadas passadas foi o Borro Chique, por exemplo. Foi uma tendência que eu particularmente achei ela muito rápida. Foi de pouca absorção do público, porque você tem que ter essa sensibilidade. Então, a gente trabalha muito com uma linha de versatilidade no nosso posicionamento de produtos que são atemporais, de produtos. A gente trabalha muito forte com produtos em poliamida, por exemplo. Então, assim, a gente procura muito trazer no nosso posicionamento propósito, versatilidade e peças que vendem rápido.
E você falou aí dessa questão desse atendimento que você tem personalizado lá, que tem o bolo, aquele dia que o pessoal vai, porque escutar, principalmente escutar o cliente. A gente precisa vender soluções, né? Sim. O cliente, muitas vezes, você escutando ele, você sente uma necessidade dele, uma dor dele, e a gente precisa solucionar aquela dor dele. Então, isso é um ponto forte, é a gente analisar o cliente por aí. Trazer não só a venda, mas a solução, solucionar o problema daquele cliente, né? E você falou também aí dessa questão das tendências que são bem rápidas. É o que a gente está vendo até lá no curso, né? Que Uhum. as tendências, as macro tendências, né? Micro tendências, macro tendências, que eles falam muito isso, que são aquelas que vêm e passam rápido. Então, quem conseguiu acompanha bem, quem não conseguiu, né? Já foi e foi. Eu gosto muito de cápsula. Você trabalhar com Uhum. cápsula, eu acho muito bom. Acho que aquele produto que você faz sem a recorrência de produzir novamente, sem a reposição, eu acho que funciona muito bem. Porque as pessoas ficam sempre esperando uma novidade, novidade. Dá um certo trabalho, você fazer assim, mas também dá aquela curiosidade do cliente. O que é que vem aí? O que é que vai ter novamente? E ele se posicionar da maneira, eu também quero, viu? Guarde para mim. Então, isso aí é bom, eu acho muito bom, esse trabalho com cápsula. Mas a gente falou da inteligência artificial, tecnologia. Quais são as ferramentas hoje que a Miben usa para o posicionamento de marca dele? O que é que a inteligência vem auxiliando nisso aí? Qual é o tipo de ferramenta que você usa que você considera eficaz e eficiente no branding? No brand, eu acho que uma ferramenta que é muito aliada hoje, que a gente vê muito falar, existem polêmicas também sobre, mas é o chat GPT, né? Eu acho que o chat GPT, a inteligência artificial em si, ela vem como um grande aliado, eu acho que mais as marcas. E se a gente for muito para essas tendências de mercado, e-commerce e tantas outras ferramentas que a gente vê hoje de venda, a inteligência artificial vem para ajudar numa estratégia, em construção de Dá um ideias, direcionamento, né? isso, em pensar campanhas, em como criar conteúdos. Então, a gente não pode esquecer que o lado humano ele ainda precisa ser, né? Porque é Muito forte. muito forte, porque a gente precisa construir não só marcas que vendem, mas marcas com alma. Então, não tem É. como tirar o humano da A história. emoção, né? Não tem como tirar. Então, assim, a inteligência artificial vem muito como um impulsionador, um auxiliar para otimização até de tempo também, porque, vamos supor, hoje, para criar um roteiro de um conteúdo, um roteiro que às vezes você demora meio período, dentro de 5 minutos você consegue ali o roteiro e refina, né? Quando costumo utilizar essas ferramentas, eu pego e refino com minhas palavras, Isso. com Mas a gente minha. já tem assim uma receitinha ali, já tem algo para você ter como norte. É Isso. isso que eu quero, mas traduzindo isso aí para o Vem meu para jeito, para a minha visão. potencializar, vem para potencializar e não para tirar e automatizar aquilo que precisa ter alma, né? Precisa Exatamente. ter essência. Então, Isso mesmo. eu acho muito válido e eu acho que cada empresário, cada empreendedor tem que ver inteligência artificial como um aliado. Como um auxílio, né? É o É. que eu pensei. Porque tem algumas pessoas que falam, não, a inteligência artificial vai ocupar o lugar do humano. Não vai. Ela vem para auxiliar, desde que você tenha sabedoria suficiente para usar ela com essa sabedoria, né? Para lhe auxiliar, não ocupar. Porque tem gente que quer fazer. Eu, quando faço meu trabalho, peço para fazer algum texto, peço para fazer alguma redação, alguma coisa desse tipo, eu já digo a quem vai fazer. Eu digo, olha, não faça por inteligência artificial, porque eu sei identificar quando é do humano e quando é da Uhum. inteligência artificial. Então tenha cuidado com isso. O importante é você, tudo depende de como você faz, né? Sim. O remédio, ele pode curar ou pode matar. Então, se você, a forma que você pergunta no ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, você tem que colocar a sua identidade ali. Sou uma empresa de tantos anos, foco meio moda casual, faço tal peça e atuo no segmento assim, pessoas de tal a tal idade e queria que criasse uma campanha ou criasse algum logotipo ou criasse alguma coisa baseada nisso. Então, assim, não é simplesmente, cria o logotipo tal. É muito aleatório. E até porque se Então, você não der as informações corretas, nem a inteligência artificial consegue responder. ou, Então você ou ele precisa pode ter. responder de forma É, genérica, não é, não Uhum. vai ser uma coisa personalizada. Sim. A inteligência artificial, hoje, ela é capaz de personalizar, sim. Ela é capaz de fazer algo muito próximo da realidade.
desde que você dê o direcionamento certo. Os comandos, né, certos. É como perguntar a uma criança. Você pedir algo para ela, pega aquilo ali para mim. Se você não explicar qual da forma correta, ela vai pegar qualquer coisa. Ou talvez nem pegue. Então, assim, É. é muito isso. Hoje, o contato com a inteligência artificial, ele tem que ser direcionado, pensado, e você fazer esse pré-filtro com o que de fato você quer. E você coloca lá para melhorar. Ah, não tenho tempo. Ah, não tem tempo, vai fazer de todo jeito. Mas se você quiser, de fato, fazer algo mais próximo da sua realidade, tem que ser feito dessa forma. Exato. Outra coisa, com relação à constância das vendas. Muitas pessoas estão reclamando, é normal, né? Eita, essa semana não teve feira, não vendi nada. Ah, essa semana a feira foi boa. Ah, essa semana foi mais ou menos. Você está dentro do Moda Center. Sim. Como é que você está fugindo dessa dependência de ter a feira boa ou feira ruim para você manter as suas vendas? Na estratégia do meu produto. E na forma que, por exemplo, para captar os clientes do Moda Center, os clientes passantes do Moda Center, pensando na minha vitrine. Então, eu acho que o cliente, ele é atraído pelo que ele vê. É um dos sentidos, É né? um dos sentidos, é o sentido da visão. Isso. Então, ele percebe logo de cara. E assim, nos produtos, quando eu falo pensando no produto, de uma forma estratégica para o público que eu estou me propondo a fazer, né? O público feminino, que é um público Bastante exigente. mais exigente e um público de moda boutique, né? Que nessa minha moda feminina casual atende muito esse público de moda boutique. Então, nessa transição, por exemplo, de coleção, eu busquei trabalhar cores bases, preto, branco, bege e marrom. Então, quando todo mundo estava já lançando, digamos assim, o Candy Color, eu fiz uma transição de coleção com cores básicas, porque pensando no meu público, tem muito das regiões da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, e muitos lugares ainda também são festivos. A gente ainda está vivendo um inverno também, né, nesse período. Então, necessariamente, o pessoal não estava consumindo logo o verão. Então, pensando no meu público, eu desenvolvi uma coleção que pudesse atender dentro desse entremeio aí de coleção, que eu acho que é uma das fases mais difíceis de venda, é uma venda de transição de coleção, que é uma venda quando vem, né, o encerramento da alta temporada, que o cliente fica naquilo, ou faz promoção, ou fica, e agora o que é que eu vou fazer? E outra coisa que a gente trabalha muito bem nas nossas, pegando aí a questão da autenticidade que a gente traz no nosso posicionamento, são as t-shirts que a gente trabalha. A gente trabalha com t-shirts autorais na nossa marca. Então, são t-shirts que desenvolvidas por mim mesma, as estampas, frases, e eu sempre busco elaborar elas com diferenciais, aviamentos diferenciados. Então, quando a gente vai para o Moda Center, sempre tem aquele. Eu posso dizer assim, hein, às vezes aquele copia e cola, né? Só muda o box. Aí tá todo mundo com aquela mesma estampa, pega Exatamente. aquela febre de personagem ou alguma coisa assim do tipo. E quando o cliente olha para a minha vitrine, olha para a minha marca, vê peças diferenciadas, autorais, que ele não encontra em qualquer lugar, só Exclusivas, né? encontra lá, exclusivo. Então, a partir desse meu posicionamento, dessa estratégia com o produto, a gente consegue captar e consegue se sobressair. Existiram feiras anteriormente, nas outras semanas, onde as pessoas diziam que foi fraca, mas para a gente conseguiu desenvolver vendas pelo fato De ter do o produto, diferencial, de né? ter o produto diferenciado. Então, a gente tem buscado sair desse comum, dá trabalho, porque a gente fica naquilo, né? Como é que eu posso pensar fora da caixa? O que é que eu Tá posso sempre com fazer? essa preocupação, né? Sempre com essa preocupação, mas correr um risco calculado, né? Conhecendo bem o público. É importante, é interessante ver e que tem muita oportunidade. Tanto em quem trabalha com a modinha, com coleção, com quem já está pensando em algo atemporal para que de fato venda o ano todo. E como você acabou de falar, eu está terminando um momento de inverno,
não chegou o verão e tem que ter algo intermediário para que quem não está utilizando porque chegou o verão e quem comprou o inverno, não vou comprar não porque já já o frio passa e eu não vou usar mais isso. Então isso é muito importante, você está sempre antenado no que o cliente quer. Então, você não faz uma confecção, uma roupa para você. Você faz para o seu cliente. E só consegue identificar isso com pesquisa, com perguntas e pesquisa em loco mesmo. Tendência, né? Estudo de Tendências. tendência, né? E tem muitas tendências que, às vezes, você não consegue nem captar. Tenho certeza que tem muita peças de roupa que ela fez que foi meio de pesquisa e saber com o cliente mesmo. Feedback do Não cliente. tinha lugar nenhum. Sim, É o feedback do Então, cliente, né? e você sobressaiu, saiu, vendeu, e são coisas que são rápidas. É como animal print, como o poá, como estampa de personagens. Então, assim, ele, do mesmo jeito que ele surge, ele some. Então, quem chegar primeiro vende. é, Quem chegar por último vai ficar com essa moda aí para vender no ano seguinte. é. É mais Mas ou a menos por moda é aí. muito relativa mesmo. Às vezes tem coisas que fez sucesso há anos e anos atrás e volta e tem o mesmo sucesso. É tudo É. muito, né, muito complexo. Mas assim, Bruno, a gente falou bastante dessa questão de ouvir o cliente, de falar com o cliente, de fazer a peça e a sua coleção ser de maneira assertiva. Eu queria que você falasse mais assim sobre o brand, que é o que eu queria, que eu acho muito interessante o brand da sua marca, apesar de ser tão nova, 1 ano e meio, e já tem um brand tão definido. Eu queria que você falasse um pouco sobre os benefícios aí de você ter um brand de maneira bem assertiva, de maneira bem eficiente. Eu queria que você falasse dos benefícios que você colhe por ter feito esse projeto e estar executando esse projeto com tanta eficiência. Das minhas estratégias é ser a porta-voz da minha marca. Então, eu sou a cara da Mibem e eu represento as minhas clientes. Então, eu trago essa comunicação direta com as minhas clientes. E uma das coisas que também no meu posicionamento eu trago muito forte é criar vínculo com o cliente. Eu sou aquele tipo de vendedora que conhece meus clientes pelo nome. A minha cliente chega na porta, eu já recepciono ela chamando pelo nome. Então, assim, ela já gera uma identificação comigo, desde a rede social, antes de me conhecer. É tão tal que às vezes tem cliente que chega lá e diz: Mas você não me é estranho, eu já tenho a impressão que eu conheço você. Eu digo: Você conhece. Da rede social, a gente fica naquela conversa gostosa, né, ali compartilhando um pouco disso. E eu acho que O o relacionamento, né? relacionamento, ele traz um benefício, porque, assim, tem cliente minha que me manda, Bruna, faça esse modelo, tá? Às vezes elas viajam para São Paulo, me mandam foto de inspirações que estão lá. Então, eu tenho essa troca com as minhas clientes, sabe? Elas dão prioridade, muitas vezes, a comprar a mim, pelo vínculo que a gente cria. Então, essa é uma das vantagens desse meu posicionamento, de ter minha cliente perto, de ouvir. Nesse evento mesmo que eu estou fazendo, o Talks Mulheres da Moda, muitas pessoas têm falado, né, quando eu falo assim, de dificuldade, porque assim, o evento ele não é só para a confeccionista. O nosso maior objetivo é trazer quantas revendedoras o mais possível. Mas eu tenho percebido que muitas donas de marca têm tido dificuldade de convidar suas clientes. E isso não tem acontecido comigo, particularmente, porque minhas clientes, a grande maioria das clientes que vão estar lá são as minhas clientes mesmo. Porque eu tenho esse vínculo, e o vínculo de não só mandar um catálogo, mas de ter um diálogo com as minhas clientes, de conversar com elas, e tem delas que estão tristes porque não vão poder vir porque já tinha uma viagem marcada, ou para São Paulo, ou alguma outra viagem. Então, assim, um dos benefícios que a gente viu essa dificuldade de não ter isso como um ponto positivo na pandemia, por exemplo. Porque quem não tinha o contato com o cliente se viu perdido numa pandemia. Porque o contato era só online. Não tinha o cliente presencial que vinha para cá. Então, como é que você vende se você não tem o contato para o cliente? Se você não tem o cliente, você não tem nada. Não é verdade? Então, assim, um dos benefícios para mim de ser a comunicadora, de ser o vínculo com o meu cliente, de conhecer isso, também eu busco passar
essa cultura para as minhas vendedoras, então elas se esforçam também para lembrar os nomes. Elas dizem, você é diferente, no seu HD tem alguma coisa diferente, que a sua memória é muito boa. Eu lembro até a mercadoria que a cliente comprou, sabe? Então, eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente traz o cliente para perto, quando a gente cria vínculos com o cliente, porque essa relação é que faz o negócio acontecer. O cliente de lá, do lado, né, a revendedora lá do lado, fazendo a ponte da gente, que é confeccionista, com os consumidores finais, com as clientes finais. Apesar de que hoje a gente tem a rede social, que é uma grande plataforma que aproxima a gente do mundo inteiro, né? Aproxima a gente do mundo inteiro e tem a opção. O meu site é um e-commerce, então se eu quiser, eu tenho um contato direcionado já com o meu cliente final. Mas como eu falei, meu objetivo maior hoje é 100% no atacado. Então, que trabalhar no varejo exige uma proporção de operação muito maior hoje, né? Porque a gente vê aí e-commerce como Mercado Livre, Shopee, a Shein crescendo muito e a gente vê uma operação totalmente diferente para se desenvolver e fazer dar certo. Mas eu acredito que é um diferencial dentro desse brand, desse posicionamento, esse contato com o cliente. A gente só tem benefício quando isso acontece, porque gera conexão e realmente o cliente não está ali. É uma sensação muito boa quando o cliente não lhe procura apenas por preço. Né? Acho que quando você constrói um bom posicionamento É uma de marca, história, né? quando você constrói um bom brand, o cliente ele passa a lhe procurar por quem a marca é, pelo que ela oferece, pelas pessoas que estão envolvidas com a marca, Pela alma pela do alma ali negócio. daquele negócio. Né? Porque preço por preço, qualquer esquina vai ter. E às vezes até o mesmo produto você vai Isso, ter, isso, mas pessoas elas são diferentes, exato. né? É E onde a gente gera um valor propósito é diferente, um isso. valor emocional para o trabalho da gente, E para a o peça valor da gente. percebido, ele não tem negociação, não tem Não troca. tem. Então, assim, eu acho que vale muito você, como empresário, vou até falar direcionada aqui para o pessoal, você, como empresário, se preocupar em qual marca que a sua empresa está deixando, qual o valor percebido a sua empresa, se é só o relacionamento de troca de venda de produto. Acho que você precisa se preocupar. Não existe receita de bolo, mas existe um propósito por trás de tudo que a gente está fazendo. Então, que o seu propósito, o legado da sua marca vá muito além do produto, gere relacionamento e conexão com as pessoas. Perfeito. Nós estamos, infelizmente, chegando já ao finalzinho do nosso programa, mas eu queria, assim, primeiro agradecer a você, mais uma vez, pela sua disponibilidade, e queria também falar aqui um pouco sobre essa criação. Eu queria que você deixasse, realmente, para quem está chegando agora, pessoal, não conseguiu pegar desde o começo, nós estamos hoje com a Bruna França. Ela é a idealizadora e fundadora da marca Miben, que é moda casual feminina, e ela está aqui trazendo um pouco da experiência dela vivida, a criação da marca dela e como ela mesma sempre fala nisso aí, o posicionamento e, assim, a relação com o cliente. Então, eu queria, Bruna, agora nesse final, que você falasse para os nossos ouvintes agora, assim, você já é uma pessoa que tem uma representatividade muito grande para as mulheres, mas que você falasse um pouco para incentivar mais essas mulheres que estão passando por uma fase difícil da vida e que precisa de um estímulo para continuar a vida, continuar de um ponto de uma fase tão difícil que saiu, como você tem essa experiência, para o sucesso. Então, eu queria que Prosperar, você prosperar. deixasse um conselho aí para essas mulheres. Primeiramente, eu acho que a mulher, quando ela é sábia, ela edifica não só a sua casa, mas ela edifica a empresa, ela edifica a sua família. A base de tudo na minha vida é a minha fé. E através da minha fé, eu tenho forças para enfrentar as adversidades e tudo que vem pela frente. Então, eu acho que nós mulheres precisamos dessa força que vem do Senhor para que a gente consiga entender como a gente pode desempenhar e como a gente pode frutificar, florescer na vida de outras pessoas. E acredito que o nosso trabalho, a forma como a gente pode conduzir, não só o nosso lar, mas como as nossas empresas, vem como para ser bênção na vida de tantas outras pessoas que têm a oportunidade de estar junto da gente. Então, eu quero dizer para você, mulher empreendedora, que tenha fé, que não desista, entenda o seu processo, porque muitas vezes a gente se compara muito, né? E a rede social está aí
sendo uma grande vilã também nessa comparação, porque a gente vê fragmentos da vida dos outros e às vezes a gente só acha que a nossa vida não dá certo ou que não está legal. Mas todo mundo tem o seu processo, cada tempo ele é necessário e não adianta a gente querer atravessar etapas. Então, você viva o seu processo, abrace as oportunidades e entenda que tudo floresce no tempo certo e que Deus, ele é aquele que abençoa, ele é aquele que nos dá a graça e que nos capacita. Se você está se achando sem força, sem capacidade do momento, recolha-se, faça sua oração, peça força a Deus e busque, se dedique, porque uma mulher decidida, uma mulher assim, Determinada. determinada, engajada, ela consegue conquistar grandes coisas. A gente vê mulheres tão sábias na Bíblia como Ruth, como Débora, que Débora foi uma juíza que serviu naquela época como um direcionamento de Deus para aquele exército. Então, nós temos desse aval de Deus também de sermos abençoadoras nas nossas empresas por onde nós passarmos. Então, eu acho que o branding que a gente pode construir, a imagem da nossa marca que a gente pode construir com constância, com zelo, com cuidado. A gente estava falando ainda agora, né? Que mulher caprichosa, mulher é detalhista. Então, assim, tudo que a mulher coloca ali sua mão, coloca ali sua dedicação, sai um excelente trabalho. Então, eu acho que a maioria das coisas a gente só precisa ter mais um pouco de paciência, de entender o processo de tudo. Então, confie no seu processo, confie no tempo, dê o seu melhor e com certeza os frutos eles vêm para a gente colher. Muito bem, parabéns. Então, pessoal, estamos chegando a mais um programa, mais um podcast final de mais um podcast dessa semana. Eu queria agradecer, em nome da Nacional Têxtil, a presença de Bruna, aos nossos ouvintes da CBN Caruaru, Rádio CBN Caruaru, e deixar uma palavra que eu acho que foi o mais que foi falado aqui. Eu queria falar direcionado para os nossos ouvintes. O que mais foi falado aqui nessa mensagem que a Bruna França trouxe é propósito. Eu acho que é uma palavra que significa muito na vida de tantas mulheres como de todo mundo, né? O propósito, a gente ter o propósito das nossas vidas. Eu acho também que nada na vida é por acaso. Jesus tem um propósito com cada pessoa, com cada um que está no mundo, com cada filho dele. Então, sinta, analise, conheça o seu propósito, que essa é a receita do seu sucesso. Muito obrigado por mais um dia e que Deus abençoe. Obrigado a todos.